Olá, meus queridos, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição. A lição de sexta-feira, queridos, é apenas ali uns 2 textos de Ellen White, mas eu aproveito para já fazer algumas divulgações e também fazer aí um apanhado geral, da lição. Se você não assistiu os outros dias, é interessante assistir. O dia que você sentiu um pouco mais de dificuldade, então por isso que a gente grava cada dia para que você se sinta à vontade em assistir o dia que você achar melhor, tá certo? Então a lição falou sobre lutando com toda a energia, então sobre o aspecto do esforçai-vos, até o texto de Colossenses, a expressão que eu achei interessante é esforçando-me o mais possível. Então a gente precisa da parte humana, a gente se esforçar. Trabalha lá com o professor para não ficar só na sexta-feira ou só no sábado e domingo, avançar a lição, porque até a lição, essa parte segunda, a combinação divino-humano, para mim é uma das principais, porque a gente precisa entender o nosso papel e ele traz o próprio texto da lição. Então toda vez que você vê o texto da lição em um dia da semana, significa que aquele dia é um dos dias principais. Ele usa também Lucas 13, 24, que fala, esforçai-vos por passar a porta, Então a gente precisa passar essa porta de salvação e aí a gente precisa ser disciplinado, ter compromisso, um compromisso radical com a verdade e assim a gente precisa perseverar, como falamos ontem também, o aspecto da perseverança que você pode ver em Jacó, tá certo? Mas também tem um texto muito legal de Hebreus, no capítulo 10 ali, é um apelo à perseverança. Você vai encontrar em Hebreus capítulo 10, indo mais ali para o finalzinho. E aí ele disse, olha, Deus não se agrada dos que retrocedem. Se eu não estou enganado, verso 31. Dá uma olhada lá para você ver. Um texto muito bonito do apelo que Paulo faz aos cristãos que ali estavam. A gente acredita que quem escreveu Hebreus foi Paulo, Mas alguns ainda têm luta aí de que não. Mas Ellen White até diz que foi Paulo também. Ela é uma das que afirma. E alguns teólogos pela forma que foi escrito. Então, assim, Paulo ele diz para os irmãos ali que era para que eles perseverassem, não desistissem da caminhada. E eu digo a você a mesma coisa, persevere, querido. Sabe por quê? Olha o texto de sexta-feira. Essa vontade que constitui tão importante fator no caráter humano foi pela queda entregue ao domínio de Satanás. E desde então ele tem atuado no homem, o querer e o realizar, segundo a sua vontade, mas para a inteira ruína e miséria humanas. Então, assim, Satanás ele quer nos guiar para aquilo que é ruim, para aquilo que não é de boa fama. Ele quer que as nossas vontades sejam para aquilo que não presta. Você vê que os hábitos alimentares das pessoas são mais para aquilo que não é saudável. Você vê que se você perguntar a uma pessoa normalmente, ela vai dizer que prefere, não gosta de fazer exercício físico. E quando você vai ver nos 8 remédios da natureza que Deus deixou, é para o nosso bem. E a gente precisa pedir a Deus para nos santificar, santificar os nossos prazeres, as nossas vontades. E a melhor forma de fazer isso é colocando aonde? Nas mãos de Deus. Deixe as suas vontades sobre as mãos do Senhor e você vai ver que você só tem a ganhar. Cuide daquilo que você puder fazer, porque a Bíblia ela nos traz as disciplinas espirituais que nós devemos ter e também o aspecto dos frutos do Espírito, como Gálatas diz, e um deles é domínio próprio. Eu acho que é um excelente, fruto que essa semana podemos relacionar à lição. Leia um pouco mais e comente também na sua classe, tá certo? Sobre a importância do domínio próprio, que tem tudo a ver com o estudo dessa lição. Não se esqueça de que, ao falar de se esforçar, a gente está falando não da justificação, porque isso é o que Deus opera em nós, e também o processo da santificação Deus opera em nós. Então, qual é a nossa parte? Sabe qual é? A justificação é mais fácil em nossa vida quando a gente aceita que Cristo morreu por nós e o aceita como Salvador. A santificação é mais fácil em nossa vida quando a gente permite a vontade de Deus ser soberana sobre a nossa vida. Então, às vezes, alguns acham assim que esse processo da maturidade leva muito tempo, leva mais tempo se você for resistente e desobediente. Então, que você possa ter a maturidade, como Paulo chegou, em dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos orar, meus amigos? Querido Deus, ó Pai, nos abençoe neste dia de preparação, nos dê um santo sábado,
nos ajuda a viver o que aprendemos essa semana no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus amigos, não se esqueça que a lição amanhã é 1h da tarde, tá certo? A gente coloca disponível para que você participe conosco também. E aí, domingo, volta a programação normal entre esse horário de 6 e 7 horas. Quando não vai nesse horário, foi porque alguma coisa deu errado, tá certo? Tchau, tchau, queridos. Deus abençoe vocês. Não esqueça de assistir também o nosso devocional, tá certo?